Boa noite, muito grata pela oportunidade, eu e toda a minha tribo de professores, alunos que estão espalhados por todo esse Brasil, em cada cidade de cada estado. Estamos muito honrados de estarmos aqui hoje. Muito obrigada. Bom, eu vim falar sobre pedagogia sistêmica, que é um movimento que tomou meu coração desde 2004. Eu conheci o trabalho do Bert Hellinger em 2004. Eu estava gestora de uma escola de educação especial aqui no Distrito Federal e uma psicóloga chegou encantada com esse trabalho, com mais 3 professoras, e me disseram tantas coisas sobre as constelações. Eu confesso que eu olhei tudo aquilo e falei assim, professora, especialista num montão de currículo de transtorno, da educação especial, que já trabalhava há tanto tempo com tantas coisas relacionadas à educação. Aquilo não é tão rápido que elas estavam falando, eu desconfiei. Mas como eu sou muito curiosa, e elas não paravam de ir na minha sala e dizer assim, você precisa conhecer. Aí eu fui atrás, né? Fui conhecer o trabalho. E o primeiro movimento que foi entrar num workshop de constelação foi com o professor Décio e o Wilma, que vieram lá de Minas, naquele tempo, que foi em 2004. E ali a minha vida pessoal se transformou, naquele dia em diante, porque eu tinha o meu primeiro filho com um diagnóstico entrando numa dislexia, e eu não sabia, não imaginava nada daquilo, e só com a orientação que eu recebi, e com o olhar que eu não estava tendo para o luto da minha mãe, ele saiu do diagnóstico. Aquilo impactou a minha vida e eu fiquei assim imaginando, gente, eu sou gestora, eu tenho um monte de currículo, como que eu trabalho com isso? Isso foi tão rápido com o Leonardo, como que eu posso levar isso para a escola? E aí eu não parei mais. Comecei a ir atrás de fazer workshops, eu parecia um piolho, né? Nos workshops, para querendo entender, porque nós, professores, nós queremos entender. Nós queremos o conteúdo aqui na palma da nossa mão, tudo certinho, anotadinho, concreto, bonitinho, e esquecemos, né, que nesse trabalho é o sentir. É um movimento que é interno. Então, eu comecei a formação com o saudoso Peter Spelt Itsuyuko. E saí de lá, assim, um pouco impactada e ainda muito desconfiada, porque também eu não entendia nada naquele primeiro módulo, porque a gente estava aqui, né? Cabeça. Mas quando ele trabalhou as leis, ordem, pertencimento e equilíbrio, aquilo foi tomando uma ressonância no meu dia a dia familiar e na escola, que eu voltei para a escola. Eu já sabia, já vinha tudo como uma avalanche. Eu fiz em Goiânia, de Goiânia para Brasília, no carro, parecia uma avalanche. Eu reconhecendo, eu fora do lugar como diretora, eu fora do lugar com alguns alunos, desequilíbrio com alguns professores, eu fora do lugar como mulher, como mãe, como professora daquelas crianças todas. Então, quando eu voltei no outro dia para a escola e subi aquela escada, quem me encontra, quem é a primeira criança que tinha mais ou menos uns 15 anos, tinha sido minha aluna há 5 anos, um movimento de apego, de amor, de coisa que a gente tinha tão forte que as pessoas diziam, cuidado, porque se você sair dessa escola, essa menina morre, ela não pode ficar sem você. Mas ela era uma menina com deficiência intelectual, várias comorbidades, ela derrubava todo os movimentos, as coisas que estavam na parede, que estavam nas mesas, eram muitos movimentos de agressão, mas eu conseguia dar conta dela. Então, naquele dia, quando ela veio correndo ao meu encontro e que ela me abraçou e disse, mamãe Helena, eu abracei amorosamente, olhei nos olhos dela e disse, eu não sou melhor que a sua mãe para você. Ela é a mãe certa. Eu sou apenas a diretora da escola. Eu fui sua professora, mas agora a sua professora está na sala de aula, volte para lá que a aula começou. Ela olhou para mim, encheu o olhinho de água, virou as mãozinhas e disse,
Ah, não, Helena. E foi. E naquela semana, muito estranho, porque todas as vezes que eu passava por essa menina, ela não dava um salto, um surto, um derruba nada mais. Ela olhava para mim e dizia: olá, diretora. E eu, que isso? Como que isso foi rápido? Eu fiquei impactada, aquilo foi muito rápido, foi um estalar de dedos, mudou tudo. Mas o que realmente tinha mudado? A minha postura interna. O meu movimento no como eu olho para aquela menina, saindo da pena que eu tinha dela por conta da história familiar que ela tinha. Saindo dos julgamentos das relações familiares que tinham dentro da escola. Saindo da expectativa que se o pai não fosse um pai que se separou e batia a mãe, aquela menina não tinha tantas comorbidades. Então, ali eu compreendi o que era voltar para o meu lugar com os alunos. E ali também eu compreendi que eu não podia parar ali, que eu precisava experimentar. Naquele tempo, a gente, como trazer isso para a escola? As constelações? Mas como? Eu assistia todas aquelas constelações e não compreendia trazer para a escola. Então, comecei a experimentar o quê? Uma postura interna. Em tudo que eu olhava na escola, nas relações, porque nós sabemos, todos nós aqui, que essas 3 leis são leis dos relacionamentos. Então, eu olhava para as pessoas e comecei a mudar toda a minha sensação interna. Eu saía de julgamentos e aí muitos vão dizer assim: ah, mas é muito difícil sair do julgamento. Mas eu encontrei uma forma de ajudar os professores a sair do julgamento com os pais e mudar a chavinha. Porque eu experimentei tanto a minha postura como gestora, como professora de sala de recursos depois, como coordenadora de 62 escolas em Taguatinga, aqui no Distrito Federal, onde eu passava todos os dias em várias escolas e os professores vinham enlouquecidos: professora, eu não aguento mais, eu vou surtar com esse menino. Eu calmamente olhava e dizia: você quer uma frase? Olha, não é mais comportamental, é sistêmica. Quer? Qualquer coisa que salve o meu dia. Porque os professores, nós professores, estamos e já estamos vindo há muitos anos fora do lugar, sobrecarregados, cansados, desesperados, e hoje eu não posso dizer mais que é o governo, é o excesso de trabalho. Eu não posso mais colocar isso. Eu não posso mais dizer isso porque eu trabalho intensamente com formação de professores na pedagogia sistêmica e eles entram desgastados, cansados, sobrecarregados e ao final de 7 meses o sorriso está de orelha a orelha, leves, alegres e desenvolvendo o seu trabalho com propósito, com alma, com coração. Isso traz um novo fluxo. Mas naquele tempo eu não podia dizer nada disso. Até 2009 eu trabalhei experimentando sem ninguém saber o que era que estava por trás destas frases ou do trabalho do Bert Hellinger, porque ninguém sabia o que era constelação familiar. Como que eu ia dizer isso dentro da escola? Que a escola é muito pedagógica, é muito centrada em conteúdo. Nós não estamos na área terapêutica dentro da escola, nem os psicólogos dentro do Distrito Federal podem fazer terapia dentro de escola. Então, o meu trabalho era experimentar em todas as situações. Aluno que estava nas drogas, aluno que era espancado, questões de abuso, todas as situações. E os efeitos eram sempre efeitos que iam para o mais, e as relações melhoravam, e as frases que eu dava para os professores, estranhamente, eles me ligavam no outro dia e diziam: eita, professora, o menino sentou. Professora, o pai do menino veio. Professora, aquele menino que só ficava embaixo da carteira não fica mais. Sabia que o menino já faz tarefa? Professor, e começou. Professora, professora, professora para todos os lados. E aí até que chegou 2010 e eles me impressionaram e falaram: agora você tem que dizer o que é isso. Nós precisamos saber o que é isso. E foi ali em 2010 que nós começamos, estou falando rápido, né? Nós começamos aqui no Distrito Federal a primeira formação de pedagogia sistêmica, e esta formação eu não ensino constelações familiares,
Eu fui desenvolvendo recursos sistêmicos, materiais sistêmicos, onde os professores podem associar isso ao currículo e trabalhar o seu currículo movendo-se no coração através de uma postura de dentro para fora, onde ele começa a perceber que ele não vai buscar nada mais no externo, não é a psicóloga que vai resolver ali na hora, não é a fonoaudióloga que está ali do lado dele, é a orientadora, mas ele, no como ele vai olhar para aquele aluno, mudou a chavinha sem julgar a criança e os seus pais, sem pena da criança, sem expectativa, sem medo, simplesmente faça e movimente através do seu coração, porque a pedagogia sistêmica, ela traz a união cérebro e coração. Ela faz esse movimento, porque tudo que nós aprendemos e todas as teorias da escola, elas são maravilhosas. É tudo muito bom já e tem muito recurso. Eu sempre digo para os alunos que o olhar que o Bert Hellinger traz, as 3 leis, ela faz um encaixe perfeito naquilo que estava faltando, naquela pecinha da escola. E aí nós podemos, através dessa postura, utilizar tudo dentro da escola, o efeito ele vai sempre potencializar. Uma postura que movimenta através do coração. E isso eu fui descobrindo e percebendo o tempo todo nas experimentações. Então, quando eu entrego isso para os professores, que é esse movimento todo da pedagogia sistêmica, é o tempo todo através da experimentação. Eles vivenciam comigo a escola. Eles aprendem o movimento que eles vão levar para dentro da escola e experimentar. Eu sempre digo, sem experimento a gente não tem como saber se dá certo. E se não der certo, não tem problema. A gente vai para o próximo passo. E foi assim que eu quero apresentar para vocês que surgiu o primeiro recurso que nós levamos para dentro da escola, que foi o coração e o fio invisível. Um dia eu estava numa escola onde a diretora disse, professora Ellen, você precisa me ajudar com um determinado menino. Eles pulam o muro, ele chuta os colegas, ele derruba a cadeira, ele soca, ele faz de tudo, ninguém dá conta dele. Por favor, você com esse trabalho aí que você está fazendo com as professoras, dá para você atender ele para mim? Eu falei, vamos lá com a orientadora, né? Eu não sei se eu posso fazer alguma coisa, mas eu vou conversar com ele. Ele sentou ao meu lado. Quando ele sentou e eu olhei nos olhos dele, aquele menino de uma cor jambo, de um cabelinho assim lisinho, parecia um índio. Eu olhei para ele e falei, olho para você, eu fico imaginando aqui os olhos do seu pai. Ele deu um grito assim que estrondou, não tenho pai! Caiu debaixo da mesa e lá vem 4, 5 professores, ele vai te agredir, pode ir. Todo mundo vai para lá, deixa só o orientador aqui. Não se preocupe, eu não tinha medo nenhum de nenhuma criança que estava em surto. Por quê? Porque eu sabia que dentro daquele lugar que ela estava gritando, existia amor. Era ali que o amor pulsava. E o amor por quem? Por seus pais. Mas ela não podia dizer. Como é que eu vou dizer que amo um pai que me abandonou aos 6 meses de idade, está com outra família, ou está preso, ou matou minha mãe? Enfim, eu não posso dizer que amo. Então eu chamei esse menino assim pelo ombro e falei, vem cá, senta aqui de novo. Não posso dizer o que você está me pedindo. Que você não tem pai. Porque todo mundo tem pai e mãe. Ninguém é feito de sementeira. Ou você é? Não. Então, todo mundo tem pai e mãe. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu olho para você, eu chego aqui, ó. E aí eu encostei no coração dele, né? No seu coração. E quando eu chego aí, eu chego no grande amor do seu pai e da sua mãe. Aí ele olhou para mim e uma lágrima caiu. Cansei de ver as crianças e os adolescentes derramando uma lágrima de amor. E ele disse, meu pai me abandonou. Eu tinha só 6 meses. Eu disse, cadê ele? Tá na outra cidade, com outra família? Você vai ver? Não, minha mãe sumiu os telefones, a gente não tem como ver o pai, não sei o quê. Eu disse, sim, mas tem amor aí. Você quer experimentar o amor? E isso veio naquele dia, naquela hora, esse movimento. Eu nunca tinha feito isso. Eu disse para ele, feche os seus olhos.
Ele fechou. E eu disse, existe um fio invisível que leva você lá no coração do seu pai, da sua mãe, onde eles estiverem. E o amor vai, e o amor volta, e o amor vai. E ele preenche o nosso coração quentinho. E fui fazendo esse movimento com ele. Aí escorreu umas lagriminhas, mas o sorriso dele fez assim. E aí eu olhei para ele, ele abriu os olhos e ele disse, eu senti o quê? Amor. Como assim? Eu senti, meu coração esquentou. É o amor do meu pai que transborda em mim. Eu senti, professora. Eu falei, que bom, eu não te disse que tem amor aí? Eu posso voltar para a sala? Claro! Ele voltou para a sala. E aí, daquele dia em diante, sem eu ter que fazer nenhum rosário, como a gente fazia antigamente, de não faça isso, não faça aquilo, sente no seu lugar, obedeça a sua professora. Eu não precisava fazer nada disso mais. Só de fazer esse movimento, esse menino transformou. Passou a sentar, passou a fazer as atividades, sabia ler, começou a fazer tudo. E as professoras, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, ele encontrou amor, porque o amor existe aqui. Quando eu vi que isso dava certo, eu imediatamente comecei a costurar corações, como esses aqui, ó. Até trouxe, achei uns na minha bolsa, eu não tinha, lembrei que eu tinha. Que são 2 coraçõezinhos, um do pai, um da mãe e um do filho. Esses corações, os primeiros foram vermelhos e depois de muito experimentar, que eu construí, escrevi o livro, O Coração, o Fio Invisível. No livro e os corações que acompanham o livro são verde, azul e amarelo em homenagem ao meu país, ao Brasil. Porque eu sou uma professora que o dia que eu pisei a primeira vez na sala de aula, eu disse, eu trabalho para o meu país. Eu estou em Brasília, no coração do Brasil, coração do mundo. Essa é uma frase que eu sempre disse, que ele falou aí hoje, né? É uma frase que toca e que me movimenta a levar isso para frente. E aí esses corações, por acaso, estão aqui dourados, porque nós estamos fazendo 1000 corações para ir para a África. Eu tenho uma aluna que é diretora de uma escola na África e ela começou a experimentar, né? Tudo que eu ia entregando de materiais e, incrivelmente, com situações graves que tem na África, onde os professores são professores que passaram, seus pais passaram por abusos, por agressões graves, e simplesmente ela vou fazer os bonecos de força, vou fazer os corações com eles. Todos fizeram. Depois alguns disseram, professora, eu fiz, mas olha, meu pai, minha mãe, lá então a gente não vai aplicar nos alunos. Eles disseram, não, nós vamos aplicar nos alunos. E aí vem a frase da Simone, né? Porque você não precisa fazer mais nada, já atingiu o ápice ali, já atingiu o movimento do amor para aquilo transbordar e o efeito acontecer dentro daquele local. Então nós vamos levar também para a África. E esse é um movimento que também eu vou ensinando em todos os estados que eu vou passando, ensinando a pedagogia sistêmica. Eu trabalhei 4 anos, de 2010 a 2014, crescendo módulos através de experimentos. Eu sou muito pesquisadora, eu sou uma pesquisadora desde sempre, então fui criando módulos por experimentos. Em 2014, o meu professor Décio, do IDESE, que estava aqui hoje, ele me fez uma proposta, vamos levar isso para mais pessoas no Brasil, você só trabalha no Distrito Federal, que tal a gente levar isso para mais pessoas? Vem para cá, vamos fazer isso. Então, eu fiquei em Brasília e no IDESE eu consegui com ele levar isso para muitos estados e em 2018 eu aposento da Secretaria de Educação e aí eu retorno só para a minha cidade, onde eu fundo o meu instituto, que é o instituto que move. E eu me emociono porque a quantidade de professores que nós encontramos pelo caminho para esse trabalho, eu não sei quem falou assim, né? A gente vai, acho que foi a Elza, a professora Elza, a gente vai trazendo, as pessoas vão junto. São muitos os professores que se movimentam com esse olhar da pedagogia sistêmica e que é um olhar onde nós não estamos dentro da escola abrindo campo de constelação, mas nós estamos o tempo todo trabalhando a nossa postura interna. Esse é o movimento de todo o acompanhamento aos professores, ensiná-los a modificar o como eu olho. E
E eu quero, assim, antes de encerrar tudo, dizer que como que eu descobri, né? Eu falei naquela hora, como que eu descobri isso? Quando eu era questionada pelos professores em reunião, que eu dava palestra nas escolas, e eles diziam assim, ah, mas como que eu vou amar? Como que eu vou dar um lugar no meu coração para esse pai que espanca um filho, professora? Eu olhava para ele e dizia, a gente vai fazer o seguinte, vai olhar para a vida. O momento, quando você enxergar o olho desse menino, lembra que um espermatozoide fecundou um óvulo e a vida chegou. Nada vai mudar isso. A vida, a gente traz tudo para o coração. Este homem que fez tudo isso aí que você está falando, que é um agressor, ele vai pagar o preço dele. E isso vai no tempo dele, porém, é a história dele que nós não temos controle, que está além do nosso entendimento, que vem de geração em geração. Isso você só respeita e deixa com ele. Mas quando você olhar para esse menino, a vida... E assim os professores começaram a tocar o coração dos seus alunos. E eu sempre dizia para eles, observem o seu corpo, porque trabalhar com esse olhar do Bert Hellinger, eu fui muito observadora, eu segui o Bert Hellinger em todos os lugares que ele ia, Lindóia, São Paulo, tudo. Eu ia e ficava focada na postura dele. Eu olhava e ele dizia, vem você. A pessoa andava, o Bert já ia trabalhando o amor por essa pessoa, a inclusão. E é isso que eu vou o tempo todo ensinando aos professores. Olha, traz para o coração e inclui. Porque quando você diz, eu vejo você, você diz com o coração, você inclui, você está trazendo e dando um lugar. Mas se você diz, eu vejo você desconectado, que efeito isso vai ter? Então, olha, e assim nós fomos mudando a nossa chavinha e hoje nós estamos, agora eu vou fechar, né, porque senão não dá tempo. E hoje nós estamos aí no Brasil inteiro, né? Eu tenho grupos de professores, nós estamos criando uma grande comunidade onde em cada espaço desse Brasil que for possível, esses corações chegarem e a gente conseguir ajudar um profissional da escola a voltar para o seu lugar, sair da sobrecarga e virar uma chavinha no como olha para todos os seus alunos, nós estamos olhando para o futuro das próximas gerações. Eu olhei para esse movimento aqui, quando a Simone falou o sol, eu falei a teia, porque eu digo para os meus alunos, nós formamos uma grande teia de corações e cada um de vocês, onde estiverem, fazem parte desta teia num olhar amoroso, porque a escola está carente de amor. A escola está pedindo, me vejam, me amem como eu sou. Professores pedem isso, gestores, alunos e pais. Todos, e voltarmos cada um para o nosso lugar, uma educação mais leve, mais Então, eu encerro a minha fala agradecendo ao Bert Hellinger, a Mariane Frank, a Angélica Olvera, todos os professores que vieram antes, né? Meus professores Décio, o Wilma, Tsuyuko, Peter, todos. E dizendo a eles, eu estou fazendo a minha parte e cada dia eu procuro fazer o meu melhor. Muito obrigada. Olha, eu confesso que a cada vez que eu digo, não, essa palestra não vai superar. Eu fico surpreso a cada exposição aqui. E você vê na área da medicina, né? Que você falou do cansaço dos médicos, não olha para a doença. Aliás, olha para a doença, né? Não olha para a pessoa que está doente, olha para a doença. Até para o doente dele. Não olha para o doente. E todos cansados. A gente viu aqui a questão dos dependentes químicos. Olha, várias áreas. É muita informação. Agora, essa missionária, Ellen Vieira da Fonseca, que aqui a Germana colocou, é a missionária da pedagogia sistêmica. Realmente
é uma apresentação, um testemunho que você deu, Ellen, aqui, memorável, tá certo? Memorável. Por isso que esse país é tão especial, ter pessoas como você, né? E como todos que estão aqui, mas essa linha da escola é chave, a educação é chave. E é uma educação em valores humanos.